nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Pode se assentar, tomar o seu lugar. Aleluia. Glória a Deus pela sua vida, irmão. Quantos anos ele está? 3. A gente já está aceitando inscrição para crianças a partir de 3 anos para trabalhar na igreja. Você que... Os obreiros menins podem trabalhar na igreja. Nós já temos muitos no louvor, já temos em todos os lugares. Nós já temos no infantil. Talvez você não saiba, mas nós temos crianças que ajudam no infantil. Aí você fala, como uma criança pode ajudar no infantil? Não sei, pergunta para Deus. Que tem de brinquedo aqui hoje, hein? Meu pai de amor, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem 11, como chama isso? Cadê o dono? Pedais. O cara só tem 2 pés. Não, é sapateado no altar, é isso. É como você pisa em 11 com 2 pés. Para mim é... Eu vou te falar um negócio. E eu não nasci com coordenação motora para isso, não. Meu pai de amor. A paz, amados, sejam bem-vindos. Muito bom dia. Eu louvo a Deus mais uma vez por estarmos aqui juntos na presença do Senhor, para podermos viver essa simplicidade e tudo que nós temos vivido para a glória de Deus Pai. Nós somos uma igreja, você que nos visita hoje, seja bem-vindo, fique em paz. Nós não apresentamos ninguém aqui, não expomos ninguém. Se você veio é porque Deus, de alguma forma, de alguma maneira, usou alguém ou alguma situação para que você esteja. E se você veio aqui, abra os ouvidos do seu coração. Deixa Deus ministrar a sua vida e falar com você. Nós temos certezas e convicções de que a vida que nós temos vivido de intimidade e relacionamento com o Senhor é o que tem feito a diferença. Nós começamos na última quinta-feira, abrimos na última quinta-feira, na verdade, nosso primeiro tempo de jejum do ano. Nós passamos, mês sim, mês não, nós passamos 21 dias em jejum, como corpo, como igreja, onde nós semeamos não aquilo que nós queremos receber, mas aquilo que nós precisamos viver. A palavra de Deus diz que quando nós ligamos alguma coisa na terra, é ligado no céu, e é isso que eu quero trazer para você essa manhã. Mas para isso é necessário que nós entendamos algumas coisas que Jesus ensinou na palavra, e até mesmo para que a gente possa tomar posse dessa verdade. Há um sentimento no mundo espiritual, onde uma batalha é travada entre céus e inferno, entre verdade e mentira, onde o espírito de manipulação que atua nesse mundo, ele tenta manipular também os cristãos dentro da igreja. Quando eu falo cristãos, eu falo todo o povo de Deus aí debaixo desse sol, porque quando nós caímos nesse laço e somos manipulados em alguns momentos, nós perdemos o foco e a direção daquilo que o Senhor é e principalmente daquilo que Ele representa nas nossas vidas. Quando nós saímos do centro da vontade de Deus e do conhecimento dessa simplicidade, nós nos tornamos pessoas cada vez mais religiosas. E o religioso é aquele que cumpre protocolo, aquele que bate cartão, aquele que tira o peso da consciência fazendo alguma coisa diante do Senhor, para que venha uma leveza espiritual. E mais do que isso, para que o diabo ele não possa nos acusar, e quando ele nos acuse, nós temos uma resposta ou em atitude ou em palavras. Mas eu quero dizer para você que nada disso funciona e nada disso leva a lugar nenhum. Isso é um engano e é uma mentira que há 2024 anos, uma das maiores instituições religiosas do planeta vem enganando e mentindo a esse respeito. Você não vai chegar para o céu ou não vai entrar na glória por aparência. Você não vai por aquilo que você aparenta, nem por aquilo que nós achamos que Deus representa. Deus não é homem, nem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que isso significa em termos práticos? Deus não se deixa enredar nem enveredar
pelos nossos corações. A palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso, e por ser enganoso, nós muitas vezes tentamos dar voltas e manipular o próprio Deus como se isso fosse possível. Então, nós fomos ensinados muitas vezes a seguirmos ritos e preceitos religiosos que não nos colocam perto do Senhor, mas nos afastam cada vez mais da sua glória e da sua presença. Quando nós entendemos que uma vida de intimidade entre pai e filho é a única que importa para um Deus todo-poderoso, apesar de ser Deus todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, Deus escolheu a cada um de nós como a habitação do seu Espírito, para ter um relacionamento tão individual que parece que o nosso Deus são muitos deuses, mas na verdade é um só, que se divide entre todos nós. Quando nós entendemos que essa verdade, ela precisa ser contínua a cada dia, nós compreendemos que cada vez mais o mundo vai tentar nos enganar e nos iludir. Você pode fazer assim, você pode viver o que você acha que tem que viver, dentro da sua própria concupiscência, das suas próprias vontades e desejos carnais, mentais, e aí depois você tenta incluir Deus como se ele fosse um quebra-galho ou como se ele fosse simplesmente uma válvula de escape. Mas isso é muito triste, porque reconhecer teu pai como alguém que paga as contas, como alguém que te tira do embaraço, como alguém que te quebra o galho, quando você vive problemas, é muito triste. Se isso num relacionamento humano já é triste e muito deprimente, imagina num relacionamento com o nosso Pai que está nos céus. O Senhor Jesus disse: o vosso Pai que está nos céus, Ele sabe bem tudo aquilo que vocês necessitam. E mais do que isso, Ele valoriza vocês mais do que qualquer outra coisa, porque na criação Deus disse tudo era bom. A única que Deus disse era muito bom foi quando Ele criou o próprio homem. Nós somos amados, a essência de Deus, a verdade de Deus, ela habita dentro de nós. E quando nós entendemos e vivemos essas experiências, nós temos a oportunidade de nos tornarmos canais e instrumentos. Instrumentos nas mãos de alguém que opera com toda a perfeição. Nós muitas vezes, o mundo inclusive diz através da boca de Satanás, que nós somos usados por Deus. Que Deus usa os seus para que nós possamos fazer a sua obra, para que nós possamos alcançar mais pessoas, mas no frigir dos ovos, finalmente, nós sempre somos largados por Deus. Porque Satanás, ele tem uma necessidade, e essa necessidade se chama aprovação. Não se iluda, foi por isso que ele caiu do céu. Satanás quis ser igualzinho a Deus, como Lúcifer, anjo de luz. Ele quis a mesma glória que lhe estava reservada. Não foi o suficiente ser o maior, não foi o suficiente ser o líder da adoração, não foi o suficiente aquele que comandava os anjos, os serafins, em toda a adoração, mas a palavra de Deus diz que ele quis ser como o nosso Deus. E quando Satanás é enviado, ou jogado, ou expulso junto com a terça parte, ele tem um propósito estabelecido: lutar contra tudo aquilo que diz respeito de Deus. Ser Deus e representar Deus. Como Deus diz, vocês são o que eu mais admirei de ter feito e criado. O que eu disse é muito bom. Nós nos tornamos alvos, porque nós temos livre-arbítrio e escolha própria. E quando Satanás coloca no coração de um homem, como ele fez no Éden, o desejo de ser grande, ele está dizendo para Deus: eles parecem menos com você e mais comigo. Não se esqueça que quem criou todas as coisas foi o Senhor. Assim como Deus fez a luz, Deus fez as trevas. Assim como Deus criou o bem, o mal também foi criado. Por quê? Porque da mesma criação surgiram todas as coisas. Só que existe uma diferença no mundo espiritual: a sua escolha e a minha escolha. Quando nós escolhemos caminhar com Deus, nós somos afrontados todos os dias pelo inimigo das nossas almas. Nós somos afrontados com concupiscência, com desejo, com coisas carnais, com coisas que são altamente visuais. Por isso que a palavra diz que os olhos são a janela da alma. Quando os olhos são bons, tudo em você será bom. Se os seus olhos forem ruins, quão grandes trevas haverão em nós. Por quê? Porque mais uma vez nós caímos na escolha e no livre-arbítrio. Deus jamais
obrigará ninguém a nada, nem na consumação dos séculos, porque não será para Deus, será para Cristo, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. A conversa foi estabelecida em Deus Filho, dando a Ele todo o poder e autoridade, dizendo a esse nome pelo qual importa que sejam salvos, nome acima dos céus e embaixo da terra, a Ele todo o poder e autoridade. E o próprio Jesus diz, naquele grande dia, vocês estarão comigo assentados a julgarem as nações. Quando nós entendemos que o trono da glória de Cristo será algo que é inimaginável, algo que o sol e a lua, como diz a palavra, fugirão do resplendor da sua glória. Quando nós imaginamos o cenário e a cena, quando nós vislumbramos e até mesmo vivemos milagres, nós ficamos impactados. Quando nós ouvimos no mundo espiritual alguma coisa, nós ficamos impactados. Quando o Espírito Santo fala de maneira audível, nós ficamos impactados, mas nós ainda não tivemos o privilégio de olharmos e contemplarmos com os nossos olhos a glória de Deus. Mas quando isso acontecer, o Senhor diz que sentado neste trono, vestido com vestes resplandecentes, os pés como se fosse puro latão, a palavra de Deus diz, olhos que saem chamas de fogo. A palavra do Senhor diz que assentado nesse trono, o Senhor não falará nada. A única coisa que nós precisamos entender é que neste resplendor, todo joelho se dobrará. E a palavra de Deus diz que os mortos entregarão os seus, não são somente os vivos. Não se iluda. Toda a criação, tudo que foi gerado e criado, e eu não estou falando para você só de homens e mulheres, eu estou falando porque a criação canta as maravilhas do Senhor. Só que nós somos o povo mais endurecido, porque nós temos cérebro, nós temos alma, nós temos entendimento. Então nós somos dominados por vontades, por desejos e muitas vezes por enganos. Não se iluda, o Satanás nunca oferecerá a você algo que é ruim. Ele nunca chegará a você e entregará para você um prato, sendo que nesse prato não tem aquilo que você ou gostou ou ainda gosta de comer. O que nós precisamos entender, que Jesus Cristo andava no meio do povo e andava nesta realidade. Cristo enfrentou Satanás nessa terra todos os dias durante aqueles 3 anos e meio. Não se iluda se você acha que ele enfrentou os 40 dias de deserto, e quando ele enfrentou, ele simplesmente venceu resistindo, e a palavra de Deus diz que ele se apartou por muitos dias. Você precisa entender que quando Jesus fazia um milagre, o mundo espiritual era abalado, e o Senhor fazia e ele já tinha tudo pré-estabelecido, assim como ele esperou 4 dias, a entrada da palavra de Deus diz, para que ele chegasse na cidade e encontrasse Lázaro com 4 dias de morto, porque ele espera na entrada da cidade darem os 4 dias para que ele chegasse. O mundo espiritual nisso tudo foi abalado, porque os discípulos cada vez menos enxergavam, porque quanto mais o nível espiritual sobe, menos os olhos naturais servem para alguma coisa, porque os olhos naturais eles vão alimentar os seus gostos carnais e os seus entendimentos, mas os seus olhos espirituais são os únicos que vão alimentar o seu espírito. Por isso que nós jejuamos 6 meses por ano. Por isso que nós passamos a cada 2 meses 21 dias, sem peso, sem opressão, não buscando carro, casa e essas coisas, mas buscando a glória de Deus, buscando a verdade e a simplicidade de um evangelho, que nós vamos vivendo pontualmente, assim como a irmã já deu testemunho hoje, 1 ano e meio, num tormento por causa de algumas coisas. Na quinta-feira, vai no médico, recebe o exame, vai, e para a glória de Deus, não é absolutamente nada do que o médico disse que seria. Nós startamos com aquilo que o Senhor disse, eu vou surpreendê-los. Será um tempo de fortalecimento, um tempo de avivamento. Eu estou dizendo isso para você, porque a palavra de Deus diz que Jesus vem andando.
num determinado lugar, a palavra diz que nas partes de Cesareia de Filipe, ele vem andando e de repente ele para e questiona os discípulos. Quem dizem os homens ou as pessoas a respeito do Filho do Homem? O que eles dizem ao meu respeito? E aí que eu quero dizer para você duas coisas nesse texto que nós precisamos entender. A primeira delas é o que é que nós temos dito a respeito de Jesus. E não é para as pessoas, é para nós. O que é que você diz quando você está só? O que é que você declara quando você está diante de um espelho? Porque não se iluda, nós vivemos diante de espelhos todos os dias, porque quando a gente vê coisa ruim, a gente se enxerga nela. Quando a gente vê malignidade, a gente se enxerga nela. Quando a gente vê opróbrio, quando a gente vê cansaço, quando a gente vê desânimo, a gente se enxerga nela. A capacidade do ser humano de se diminuir é absurda. Por quê? Porque nós temos alguém que fica nos nossos ouvidos, lançando dardas e setas todos os dias, dizendo: você não pode, você é fraco, você não consegue, você não chega em lugar nenhum, você não faz absolutamente nada. Nós precisamos entender todos os dias que nós lutamos não contra a carne nem contra o sangue. Nós lutamos com estas potestades, estas hostes malignas, que são elas que falam na nossa cabeça. São elas que nos impõem essas derrotas. Nós saímos para as batalhas desanimados muitas vezes, porque a derrota já nos foi imposta na nossa mente. Quando os olhos enxergam a batalha, mas não enxergam quem está conosco, nós já saímos derrotados. Quando nós esquecemos que aquele que disse: essa batalha não é sua, esta guerra não é sua, mas é minha. O Senhor disse: eu irei adiante de vós, aplanando os caminhos para que vocês possam passar. Nós esquecemos que diante de nós há um general de guerra. O seu nome é Senhor dos Exércitos. O povo judeu chamava Deus especificamente por alguns nomes, mas este era o que eles mais invocavam, porque é um reino que precisou se juntar, um reino que precisa e precisou até os dias de hoje sobreviver a tantas coisas. Não se iluda, o Deus que eles conhecem é o Senhor dos Exércitos. Quando você não está numa batalha, você acha que não tem necessidade. O grande problema é que o povo de Cristo acha que não está em batalha. Nós estamos vivendo o avivamento do tempo do fim. E o avivamento do tempo do fim, apesar de parecer um paradoxo, ele é claro e vívido nas nossas mentes. Você vai ver cada vez menos pessoas cheias da presença. E você vai ver cada vez mais multidões dentro das igrejas. Como é que pode? Por quê? Porque o seu coração é que vai dizer quem você quer. Deus não vai impedir. Deus vai fazer a separação do remanescente de Israel. Deus vai olhar para mim e para você. E não vai perguntar onde você frequentou, quanto tempo você frequentou, qual era a sua frequência nos cultos e aquilo que você fazia. Sabe por quê? Porque quando Ele vier, e Ele virá, e não tardará, diz a palavra, Ele não vai vir buscar ninguém na igreja. Ele diz: aqueles que estão no campo, não voltem. Aqueles que estão dormindo, muito provavelmente vão olhar do lado e talvez estejam sós. Muitos verão e poucos entenderão. O que nós precisamos compreender é que este avivamento, ele é individual. Ele não vai acontecer no meio da multidão. Porque para acontecer no meio da multidão, Deus vai pescar pontualmente alguns corações sinceros. Davi diz na sua palavra: há um coração contrito e um espírito quebrantado, esse Ele não desprezará. Deus não muda, é imutável. Deus não se arrepende porque nunca mentiu. É simples desse jeito. E por ter dito começo, meio e fim de todas as coisas, porque tudo está escrito aqui, começo, meio e fim, tudo. A coisa mais linda que existe é que o fim não é o nosso fim, é o começo de uma nova história. E o fim que está escrito aqui para muitos é o começo de um tempo de paz, de refrigério, onde não há mais morte, doença, enfermidade, onde não há mais preocupação,
onde nós veremos a glória que nos está reservada, como Paulo diz, ainda que essa leve e momentânea tribulação, ela nos afronte e nos incomode. Nós precisamos viver a cada dia, como Jesus perguntou para eles: quem vocês dizem que eu sou? A sua resposta e a minha resposta é o diferencial. A palavra de Deus diz que Deus visita até 1000 gerações. Mas para que 1000 gerações sejam visitadas, eu preciso ter o entendimento de quem Deus é hoje e passar isso para os meus filhos. Para que eles, no entendimento deles, no relacionamento e na intimidade deles, eles vivam coisas ainda mais profundas. E os filhos dos teus filhos, e assim sucessivamente, até que Cristo volte e nós possamos reinar em glória. O que nós estamos vivendo é o que eles viviam naquela época. Jesus fez inúmeros sinais. Quantas vezes Deus já fez milagre na nossa vida? Mesmo assim, no dia seguinte, nós desistimos dele. As pessoas andam em gangorras espirituais, como se isso fosse brincadeira. Você andar numa gangorra emocional, você tem psiquiatra, psicanalista, psicólogo, remédio, tudo isso te ajuda. E espiritual, não tem conversa. De um lado você tem Deus onipotente, do outro lado você tem um infeliz chamado Satanás, que veio para matar, roubar e destruir. E todos os dias das nossas vidas, nós temos que fazer essa escolha. Nós precisamos decidir o que nós queremos viver individualmente, ainda que as pessoas em volta de você não o conheçam. O Senhor não vem buscar famílias felizes, o Senhor vem buscar filhos. O Senhor não vem buscar círculo de amigos, o Senhor vem buscar filhos. O Senhor não vem buscar instituições religiosas, o Senhor virá buscar filhos. O Senhor diz na sua palavra que Ele bate a porta. Se alguém ouvir e abrir a porta, Ele entra. Deus não vai entrar se você não quiser. Deus jamais será o seu redentor se você não crer. Deus jamais fará a diferença na sua vida se você não optar por viver essa diferença. Nós muitas vezes insistimos em coisas, em situações, e o pior, às vezes nós carregamos pessoas que não querem que nós vejamos a glória de Deus. Elas enganam, manipulam, em muitos momentos elas se vestem de cristãos, mas elas não são. E por que não são? Porque nós julgamos? Não, nós não julgamos. Mas é engraçado que naquele mesmo texto, isso eu vou falar um outro dia, ele diz: não jogueis as suas pérolas aos porcos. Que interessante. Se eu não vou jogar pérola para porco, como é que eu sei quem são os porcos? Já parou para pensar no que Deus fala e ensina todas as vezes? Discernimento. Você só terá se você estiver aliançado, alicerçado no centro da vontade de Deus. O que nós precisamos entender é que ele vinha e caminhava, e chega uma hora que ele pergunta, e é tão óbvio que ele ouve. Chamava ele de Davi, outro chamava de Jeremias, outro chamou de Isaías, outro chamou de João Batista. Morreu ontem e já estava ali hoje. As pessoas falavam cada coisa. Jesus olha e diz para eles, eu vou só pôr o texto, tá? Só para vocês não acharem que eu estou inventando da minha cabeça. Mateus 16, 13. Ele diz assim, e vocês? Pedro, sendo quem ele sempre foi. E eu acho tão lindo isso, porque Deus não vai esperar nada diferente de você. Não finge para Deus que você é tranquilo, que você é calmo, se você não é. Porque Ele conhece seu coração. Não finge para Deus que você não faz certas coisas, se você faz. Porque Ele enxerga o nosso coração. A gente precisa acabar com essa síndrome de Adão, que a gente vive em muitos momentos, de se esconder debaixo da árvore com folhinha de bananeira. A gente precisa parar, a gente precisa ser sincero. A palavra de Deus diz que o reino dos céus são daqueles que são simples e humildes de coração. Sabe o que uma pessoa simples e humilde faz? Ela fala. É simples desse jeito. A palavra de Deus diz
vai para o próximo. E eles disseram, vai para o próximo. E vós, quem dizeis que eu sou? A tua resposta é o teu nível de fé. E o teu nível de fé vai dizer aonde você vai chegar. Se Deus for o cenário, o que você consegue enxergar com os olhos naturais, você vai ter grandes problemas, porque o diabo já sabe o que fazer com você. Tem dias que a gente acorda numa boa, tem dia que a gente acorda muito ruim. E no dia que você acorda numa boa, Deus é maravilhoso. No dia que a gente acorda mal, Deus podia ser bem melhor. Aliás, se a gente pudesse escrever uma carta para Deus e dizer para Ele o que Ele pudesse melhorar, a lista de reclamação ia ser daqui até sei lá onde. Engraçado que em todas as cartas, ou no texto, ia dizer assim, o Senhor podia me dar isso, o Senhor podia fazer aquilo, o Senhor podia melhorar nisso. Olha, eu ia falar para o Senhor, não deixa acontecer nenhuma desgraça para ninguém morrer. Talvez Ele pergunte para você, mas onde as pessoas estão? Se quando eu as ensino, elas não me ouvem. Como eu posso impedir algumas coisas de acontecer, se eu não posso deter a semente que foi colocada na terra? Ela vai precisar dar o fruto na estação própria. O que eu posso fazer é fechar a boca do devorador e impedir a ação de Satanás, se a semente não for jogada na terra. Se a motivação do coração for simples e verdadeira. Mas a partir do momento que a semente é colocada, deixa eu falar uma coisa, eu sou fiel à palavra. O Senhor vai dizer, eu velo pelo cumprimento da minha palavra, todos os dias. Se eu disse que há tempo para todas as coisas, inclusive tempo de plantar e tempo de colher, eu não posso revogar mais nada. Por quê? Porque Ele é a verdade. A verdade não é um sentimento, é uma pessoa. E Ele não pode ser aniquilado. A palavra de Deus diz, vai no 16. E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Mas ele era o mesmo. Pedro não mudou. Você entende que a gente consegue ser do jeito que nós somos e oscilar todos os dias? Pedro provavelmente estava num momento positivo da vida dele. Porque se fosse num momento negativo ele negava, simples assim. Ou você acha que é diferente disso? Talvez Pedro tivesse num momento como a gente acorda. Está tudo bem, meu telefone não tocou, se tocou está tudo bem. Eu vou usar o meu exemplo, não vou usar o exemplo de ninguém, vou falar de mim. Meu telefone toca, meu celular não para. E assim, a primeira mensagem, se for um testemunho, nossa, é uma bênção, o dia vai fluir que é uma beleza. Só que nem sempre é essa a realidade. Nem sempre, às vezes você pega a mensagem e fala assim, o que aconteceu ontem? O senhor não estava lá? Estava. Mas o senhor falou, e eu estou respondendo a mesma pergunta. E aí começa o dia. Problemas, perdas, morte, separação. E aí? Quem você diz que Ele é? Você acha que o diabo não me pergunta isso todos os dias? Você acha que quando chega na metade do dia, dependendo de como começou, aliás, dependendo de como a noite foi, que parece que o dia tem para alguns tem 24, mas eu garanto para você que tem bem mais do que isso. Você precisa ver o mundo espiritual, para você saber que tem 24, 48, ele vai. E aí quando você vive essa realidade, eu tenho que me perguntar todos os dias, quem Ele é? Pedro estava num dia bom. É dia que talvez você esteja vivendo uma coisa boa, talvez na sua casa tem concordância. Às vezes nem sempre, às vezes quase nunca, às vezes jamais tem concordância. Aí num dia na sua casa está um espírito de concordância. Aí todo mundo tomou café, está todo mundo bem, saiu todo mundo para trabalhar, parece que está tudo em paz. O que você vai dizer? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando o bicho está pegando? Quem Ele é? Se você fosse pai, nada disso estava acontecendo. Essa é uma das poucas coisas que nós dizemos. Você nunca teve DR com Deus, já tive várias. O bom é que eu sempre no final, antes de eu ouvir, eu já me envergonho, peço perdão e falo,
Vamos fazer o seguinte, vamos esquecer esse dia, o Senhor mesmo esquece, apaga, e vamos viver de novo isso aqui. Porque essa é a realidade. Pedro estava num dia maravilhoso, mas o dia que ele negou, ele estava como? Jesus não mentiu. Olha o que ele continua dizendo, vai no 17. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Você está entendendo que nós vivemos às vezes de lampejos do Espírito? Que o Espírito Santo se revela e se manifesta na sua vida para você ter insights e você ter visão aberta e entendimento. Só que isso precisa fazer a diferença na sua vida. Olha o que Pedro viu e recebeu para poder dizer. Foi a primeira vez que ele teve uma atitude intempestiva, mas que edificou alguma coisa. Porque numa ele sai andando do barco, na outra ele reclama, na outra ele diz o que eu vou receber, na outra ele volta para a praia, na outra ele corta a orelha do soldado. Nesse dia, ele foi quase João. Só tu tens as palavras de vida eterna. Ele falou, meu Deus, Jesus ficou tão impactado, que falou, olha, não foi nem carne nem sangue. E olha o que ele diz. Mas meu Pai que está no céu, olha o que ele faz de declaração. Vai no 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, Cefas significava Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que declaração abençoada, só que o cara vai negar antes do galo cantar. É isso que você precisa entender, nós somos isso. Hoje nós estamos bem. Daqui a pouco nós não queremos mais. Daqui a pouco a gente quer de novo. Daqui a pouco a gente acha que não quer. Daqui a pouco acha que... Não tinha aquelas coisas que falavam, estou se sentindo. Então a gente às vezes está, estou se sentindo bem, estou se sentindo mal, estou se sentindo animado, estou se sentindo desanimado. Esse é o crente. Aí a gente olha do lado e se baseia por aquilo que está do lado. Eu acabei de dizer para você, relacionamento é íntimo e pessoal. É você. É você, meu irmão, minha irmã. Porque quando Jesus perguntou, ele escutou a resposta de uma boca. Ele estava em 12, fora os demais. A palavra de Deus diz muito claro. O Senhor de tempos em tempos olha para nós, nos para e pergunta, quem eu sou? Quem eu sou para você? O que eu sou para a sua vida? O que eu sou para a sua casa? O que eu represento na sua família? Nós precisamos entender isso, e olha o que ele continua dizendo, eu vou edificar a minha igreja. O que eu vou edificar? A união, a comunhão de pessoas, o lugar onde eu vou ordenar a minha bênção. Pedro nem sabia do que ele estava falando, mas Deus vê as coisas que não são como se já fossem. Eu vou reunir pessoas em volta de você, eu vou reunir pessoas, você nem sabe o que eu estou falando, mas eu vou ter que chegar naquela praia, eu vou ter que olhar para você, vou ter que perguntar para você, você me ama? Aí você vai dizer, claro que eu te amo, você sabe, então apacenta os meus cordeiros. Essa é a realidade. Deus, com tudo esquadrinhado e escrito, com todo o roteiro feito, para a minha vida e para a sua vida, não é para a vida de Pedro só, não era para a vida de cada um deles, porque o livro de Atos continua até o dia de hoje. Só que temos pessoas escrevendo o livro de Atos, que acham que são vaidades de vaidades, são pessoas que acham que viver no mundo espiritual é simplesmente aparência. Nós entramos em muitos lugares, mas deixa eu te falar, sabe quem vive de aparência? O diabo. Por isso que o Senhor diz, fugir da aparência do mal. Deus não vive de aparência, Deus vive de realidade. Porque Ele dá ordens aos seus anjos ao nosso respeito. E Ele diz, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há o que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Aquilo que você sonha para Ele é uma realidade. Quando Ele diz, acontece, vai acontecer. Nós precisamos ter isso claro. E Ele continua dizendo, neste lugar, não é físico, é espiritual. Nesse lugar de honra. Nós temos lugares onde as pessoas querem viver a igreja do livro de Atos. Da reunião das casas, mas perdeu-se o propósito. Elas querem viver as reuniões das casas onde o Senhor diz na sua palavra, pelo menos eles acham que está escrito na palavra, que nós precisamos, quantitativamente, nós precisamos mostrar serviço para Deus. Sendo que o Senhor diz
eu vos nomeei para que vocês possam ir e dar frutos, frutos que permanecem. Jesus tinha 12, escolhidos a dedo. Um deles, o diabo entrou. Não tem como você achar que quantitativamente forçado as coisas vão acontecer. Porque o que nós precisamos entender é decisão. Ele perguntou para eles, quem vocês dizem que eu sou? Pedro poderia ter dito, e aí galera, o que vocês acham? Vamos fazer uma enquete. E aí, Davi, João Batista, já sei, Jeremias, Isaías. Jesus, eles disseram que o senhor é um dos profetas aí. Ele falou, tá, e vocês? Tu és o Cristo. Não deu para entrevistar do lado. Tu é o Filho do Deus vivo. Você é aquele que vai ser sacrificado, tu é o Cristo de Deus. Tu és o Filho do Deus vivo. Você é o unigênito, que se tornará primogênito. E por ti e em ti serão salvas todas as pessoas que invocarem. Quando Pedro faz essa declaração, o próprio Jesus disse, meu Pai te revelou. Não foi carne e sangue. Você não pode aprender com eles. O que eu estou querendo dizer para você? Você precisa se fortalecer em Deus. O teu relacionamento com Ele precisa ser construído de forma tão íntima e pessoal. A tua vida com Ele precisa ser descortinada de uma forma tão clara, onde você vai reconhecer que Ele enxerga todas as coisas. Quando as pessoas chegarem para você e disserem para você, você é crente? Porque não se iluda não, você entrega. Você disfarça, mas entrega. Sai cantando, aí de repente você está cantando no meio das pessoas. Já fez isso? Tá com o fone de ouvido na academia para você ver se você não se entrega. Daqui a pouco você está cantando, você acha que está cantando baixinho, você está cantando alto e desafinado. A pessoa pergunta, você é crente, por quê? Você ficou tocado? Não, porque eu vou orar para Deus fazer com que alguma coisa aconteça na sua voz. Mas põe, você sai entregando. É o seu jeito, a sua forma, a sua vestimenta, a maneira como você se porta, se comporta. Você vai entregar. Agora, se você tiver medo de entregar, você vai entregar mais ainda. Se você tiver receio, vai ser que nem Pedro. Você é a cara deles. Não, não sou não, nem conheço. Não, você anda que nem eles, fala que nem eles. Eu tenho certeza. Não, imagina, sai daqui, eu não conheço. Negou as 3 vezes desse jeito. Por quê? Porque não adianta. O mundo espiritual é muito claro. Ou você é de um lado ou você é do outro. Ou você carrega densas trevas sobre a sua vida, ou você carrega uma luz que vai incomodar o mundo inteiro. Por que vai incomodar? Porque ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. E a palavra do Senhor diz que nós somos a geração eleita. Nós somos o sacerdócio. Nós somos um povo adquirido. Por quê? Porque ao subir aquela cruz e se entregar, Deus escreveu essa história. E ele continua dizendo, vai no 19. Volta um pouquinho no 18, deixa eu só ler a última frase. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vai no 19, e aqui eu termino. Eu te darei as chaves. O reino dos céus, ele só pode ser descortinado se alguém descortinar. Ele só pode ser pregado se alguém abrir a porta. Se ele não entrar, a porta continua fechada. Ele não vem em ceia conosco e nós com ele. Eu te darei as chaves. Somos nós que temos o poder e a autoridade espiritual de abrirmos os portões celestiais. O portão celestial não abre por dentro, é por fora. Quando você é salvo, você tem acesso ao trono do Senhor. Você é chamado filho de Deus, porque o véu é rasgado, não há fechadura, você simplesmente bate e entra, não será trancado por dentro até a consumação dos séculos. Todos os dias da tua vida e da minha vida nós temos a escolha, e nós precisamos fazer escolhas. Nós precisamos tirar da nossa boca palavras que nos esmorecem e nos diminuem. Nós precisamos parar com isso. Não se iluda, Pedro negou ele 3 vezes, e aquilo que doeu Pedro foi cruzar o olhar com Cristo. Ele não abriu a boca, mas aqueles olhos de compaixão foram os mesmos que olharam para ele e disse,
larga a rede, vem. A partir de hoje vocês serão pescadores de homens. Foi o mesmo que disse com compaixão: está com medo? Quer andar? Vem andar sobre as águas. Foram os mesmos olhos, os mesmos que estenderam as mãos e disseram: vem. Por que você tem pouca fé? Por que vocês oscilam tanto? A palavra de Deus diz que quando Ele olha, Ele diz: e vocês que dizem? Porque eu não vou dar conta deles. Quem vai dar conta deles vão ser vocês. Eu não estou preocupado com aquilo que eles dizem a respeito do Filho do Homem. Eu estou preocupado com aqueles que eu trouxe para perto, intimidade e relacionamento. Muitas vezes nós achamos que o mundo e as coisas que as pessoas falam para a gente: eles nunca vão acreditar, eles não querem Jesus, não querem mesmo, tá? Não querem Jesus, não querem se converter, não querem se arrepender, não querem mesmo. É simples. O próprio Senhor chega na sua palavra no momento e diz assim: chega, não dá mais. Até quando? Esse povo que me odeia, você vai continuar intercedendo por eles. A sua casa, ela é bendita no Senhor, porque crê em Deus, somente tu e toda a tua casa será salva. É tua responsabilidade. Agora não creia que você vai converter o mundo que está aí fora, porque isso é uma mentira e um engano. Você não vai converter Satanás. Ele não vai se render. Ele não vai se ajoelhar. Ele vai estar debaixo dos pés de Cristo. Esta é a diferença. Ele não vai se ajoelhar, ele vai dizer: o Senhor é Deus naquele dia, porque ele vai estar amarrado debaixo dos pés do teu Cristo e do meu Cristo. O que nós precisamos entender é que nós estamos vivendo essa verdade a cada dia mais. Quando ele disse para Pedro: eu te darei as chaves, e tudo que ligares na terra será ligado no céu. Ele faz a declaração mais importante para a igreja, sem Pedro ter noção do que estava ouvindo. Por quê? Pare e pensa. Deus pode dizer amém para tudo que você pede? Tudo que eu peço? Graças a Deus, não. Já pensou? Já pensou, cada vez que você bufa, cada vez que você fala mal de alguém que se levantou contra você, cada vez que você murmura, porque você sabe o que acontece quando você murmura? Você traz sobre a sua vida o peso espiritual. Não adianta você estar reclamando de alguém. Porque fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é aquele outro, fulano é aquele outro, fulano é aquele outro. Sabe para quem que você está trazendo esse tipo de coisa? A sua vida. É só para você. Você precisa entender, e eu preciso entender todos os dias, que murmurar é uma ferramenta que faz com que você ande para trás espiritualmente. Só que quando você anda para trás espiritualmente, existe um inimigo das nossas almas que escreve tudo num papel. E tudo que você fala, não tem aqueles textos aos advogados presentes, tudo que você disser poderá ser usado contra você no tribunal. Esta é a maior verdade bíblica que existe. Tudo. Porque a palavra não volta vazia. O poder da morte e da vida estão na boca, na palavra. Não sereis julgados por aquilo que entrar, mas por aquilo que sair. De dentro de você, rios de águas vivas fluirão do seu interior. E uma fonte não pode jorrar 2 tipos de água. O que nós precisamos entender é que ligar nos céus é muito sério. Desligar é muito sério. Eu vou te dar um exemplo simples para você entender. Vão de 2 em 2. Não levem cinto. Não leve bolsa, não leve alforje, não leva nada. O que derem para vocês, comam de bom grado. Aonde vos receberem, entrai em paz. Se naquele lugar houver paz, saiam e a minha paz seja naquele lugar. Se não houver paz, retirem. E ao sair da cidade, limpem a poeira das vossas sandálias, desligado nos céus. É simples. Este é o Jesus que você crê. Sabe para quem ele deu esse poder?
para a igreja de Jesus Cristo. Sabe quem são a igreja de Jesus Cristo? Oi, prazer, igreja de Jesus Cristo. Somos nós. Então o que nós precisamos fazer todos os dias, firmar os nossos passos nesse relacionamento. Está cansado? Fica de boca fechada. Ah, mas é que eu estou cansado. Cansa mais falar, fica de boca fechada. É exemplo próprio. Às vezes eu falo tanto. Às vezes eu sento no sofá, a Alessandra começa a falar, ela quer falar e eu falo, Jesus. Só mostra para ela que o lugar que eu estou, não tem como voltar nesse momento mais. Eu só quero o silêncio. Você fala, você está olhando para onde? Lugar nenhum. Tem um lugar melhor para você olhar do que lugar nenhum? É, total. Aí eu falo para Deus, vamos ficar aqui, só nós um pouquinho assim, ó, sem falar. Não precisa nem falar, não quero ouvir, vamos ficar só nós aqui um pouco. Porque isso é o que faz a diferença. E nós precisamos viver isso. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou ganhar a discussão. Eu já falei para você, meu cachorro é especialista em ganhar discussão. Você fala, cala a boca, ele late, cala a boca, ele late, você cala a boca, ele late. Você fala, não, daqui a pouco, sou eu que estou latindo, ele está mandando eu calar a boca. Não dá. Eu não vou ganhar, mas também não vou me rebaixar. Não caia na cilada. O diabo faz para te roubar. Não caia. Aquieta a sua alma. Fecha a sua boca e não traga sobre a sua vida o peso. Se Pedro tivesse negado Jesus, de boca fechada na ceia, estava tudo certo. O problema foi que ele falou demais. Eu vou contigo até a morte. Pedro, eu vou. E aí galera, vamos, todo mundo. Ele falou, você vai me negar. Não vou, jamais. Ele falou, antes do galo cantar, você vai me negar. 3 vezes. Muito obrigado pela ajuda, Michele, porque eu sempre confundo isso. Eu sempre acho que o galo canta 3 vezes e Pedro nega uma vez só. Todas as vezes. Isso é um problema que eu tenho um bloqueio teológico. Todas as vezes que eu vou pregar, eu fico. Foi 3, foi 2, foi 1. Sempre. Mas essa é a realidade. Ele negou. Se ele tivesse ficado de boca fechada, não tinha acontecido nada. Quem foi que trouxe a atenção para cima dele? Ele. Porque a palavra de Deus diz que todos concordaram com Pedro que se fosse necessário morreriam com ele. Interessante. Sobrou nas costas de quem? Pedro. Falou demais. Se você fala, se transforma em murmuração. O que nós precisamos é pôr essa força da presença de Deus dentro de nós e tornar as nossas vidas produtivas naquilo que Deus tem. É você declarar o que você não vê. É declarar aquilo que você ainda não viveu. É você pela fé dizer as coisas que você vai viver para a glória de Deus. E parar de reclamar por aquilo que você está vendo. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Cristo é a palavra. Quanto mais você ouve, quanto mais você traz Ele para perto. Quanto mais você o entroniza. Quanto mais você vive com Ele. Quanto mais você lembra que Ele está do seu lado. Quanto mais você lembra que você senta e se reúne, que ali Ele se faz presente. Nós precisamos entender isso. Aí você tem este poder que está dado. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Isso é sério demais, mas isso é com pessoas que naquele dia ele vai encontrar. Naquele dia. Sabe o que Paulo dizia a respeito da sua própria vida? Estou cansado. Estou cansado de viver isso. Mas deixa eu falar um negócio. De vez ele dizer, estou cansado, não quero mais, Senhor, eu estou desgastado, Senhor, eu trabalho e luto todo dia. Ei, deixa eu falar um negócio para você, a gente só ora para frente, para trás não dá para orar. A gente ora, Deus abre a porta, prospera, a pessoa honrada, a pessoa é próspera, aí a pessoa reclama que está cansada. Não dá. Decide, ou a gente ora para você ir, ou a gente ora para você ficar. Essa é a questão. Porque ele disse aqui, tudo que você ligar, está ligado. E o que você desligar, está desligado. Esse é o poder da unidade do corpo de Cristo. Então se você vier e quiser oração para a gente orar, para Deus abrir a porta para você trabalhar, não vem de novo para pedir para Ele parar. Oração contrária não é nesse endereço, irmãos, me perdoa, mas o foco é outro aqui.
a gente faz oração para frente, para cima, em fé. Ele vai fazer infinitamente mais. Você quer 10, ele vai dar 100, 200, 300. Mas como é que eu vou fazer? Aí é você e ele. Porque aquele que começou a boa obra é justo e fiel para completá-la. Nós só vamos viver isso se nós quisermos. Se Pedro tivesse ficado quieto, em silêncio, tivesse só dito para ele: ei, mestre, deixa eu falar, eu não estou gostando dessa conversa aí, eu estou triste. Não queria que você morresse, está tudo bem. Ele ia justificar e falar: Pedro, é necessário, cara. Está escrito, eu vim para cumprir. Lembra que eu falei? Mas não dizer: ó, não vai. Vou, Pedro, você vai negar. E o pior, eu vou ter que ir lá te buscar na praia e falar: e aí, Pedro, você me ama mesmo? Ah, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Já que você me ama, fecha a sua boca e faz a minha vontade. Aí Pedro começou a abrir a boca dele para fazer a vontade. E Paulo, para você não achar que eu esqueci dele, Paulo dizia assim: morrer é lucro, mas já que eu tenho que viver, é Cristo. Se o diabo acha que eu vou reclamar, eu vou murmurar, não vou não, porque eu tenho lutado a minha carreira e eu vou guardar a minha fé. Não digo-vos que eu já tenho alcançado, mas eu caminho todos os dias para que eu possa conseguir ser salvo. Nós todos os dias temos esse desafio. E é isso que eu quero trazer para você. Para você ter autoridade no mundo espiritual, é necessário intimidade. Para você ter essa intimidade, é necessário entender essa individualidade. Intimidade é íntimo, você e Deus. Não coloque mais nas coisas nem nas pessoas, muito menos no diabo, a responsabilidade de você não viver isso. É a sua escolha, é a minha escolha. Deus virá, mas quando Ele vier, o que Ele achará? Homens que o chamam pelo nome, ou homens que vão dizer: acho que Cristo está ali, acho que Cristo está lá. Lembra o que Ele diz em Apocalipse? Não vai não, porque eu não vou estar em nenhum desses lugares, porque Cristo habita em nós. Se você não entender isso, se eu não entender, a nossa vida vai ser uma sequência, uma gangorra. Hoje eu estou bem, e é tão interessante, sabe por quê? Porque eu cumprimento todo mundo na igreja, você já reparou? Você que está me visitando não acha que isso é loucura, nem que eu estou fazendo média com você, porque é assim todos os dias. Eu fico lá na porta, cumprimento todo mundo, abraço todo mundo, e o Senhor me mostra, quando eu chego perto de você, muitas vezes o que você está vivendo. Muitas. O Senhor me mostra o coração. Talvez você não saiba, mas esse é um dos dons que Deus deu na minha vida. E quando eu não prego, eu fico no fundo da igreja. Sabe por que eu fico no fundo? Porque olhando na nuca das pessoas, o Senhor me mostra o que cada um está vivendo. Esse está com isso, esse está com aquilo, esse está com aquele outro. Se eu fosse viver de entregar recado, a gente ia ficar aqui semanas entregando recado, porque o Senhor mostra. Mas tudo tem que ter limite, tudo tem que ter sabedoria. Há tempo de nós fazermos todas as coisas. Mas o que eu quero que você entenda é que nós precisamos romper. Tem pessoas que chegam e elas chegam mal na igreja. Elas chegam caídas, a gente já sabe. Resultado disso, daquilo, fora coisas que o Senhor mostra muito pontuais. Mas as pessoas chegam desse jeito. Não importa como você chegou. Você chegou no lugar certo. E você tem que sair de maneira transformada. Como é que eu faço? Quer dizer que já aconteceu. Só porque eu entrei aqui, assisti o culto, no final do culto eu não tenho mais problema. Aí é que está o X da questão. Você continua com problemas, mas você é transformado. A mesma luta com um coração diferente. A mesma adversidade com olhos espirituais. E sabe o que vai acontecer? Amanhã, esses gigantes que você cria que eles eram hoje, amanhã vão ficar desse tamanho. Daqui a pouco você vai dizer para mim: aquele continua vivendo aquilo lá. E aí? Não quero nem mais saber daquilo. Meu Deus, tem feito o impossível. Foi isso que ele disse. Contra ela, as portas do inferno não prevalecerão. O que ele diz nas entrelinhas para terminar? Que o inferno não vai tentar? Vai, todos os dias. Por isso que ele diz que não vai prevalecer. Se ele diz não prevalecerão, é porque ele vai continuar tentando. Mas então se a gente estiver blindado e bloqueado, ele não vai vir? Não, ele vem mais. Quanto mais perto de Deus, mais você vai enxergá-lo. Foi tão bom colocar o Gustavo aqui para abrir o culto. Bênção de Deus. Ele não sabia, nervoso, não tinha nada preparado. Imagina se ele tivesse calmo, com coisas preparadas. Com certeza pregaria aqui hoje.
E aí ele começa a falar a respeito de quem? Interessante. A gente combinou alguma coisa? Não. Como é que mudou a história dele? Para de dizer o que os outros dizem. Agora eu bem sei que tudo podes. Agora eu te conheço, não mais de ouvir falar. Meus olhos te veem. Agora, Jó, eu posso mudar a sua história. Íntimo. Antes, Satanás dizia que eu te adulava e dava tudo o que você precisava. Por isso que você me amava. Agora eu digo para ele, eu e Jó somos assim, ó. Viramos um só. Esse é o teu Deus. Ele está fazendo isso nesse tempo. Que essa manhã você saia daqui com essa certeza. Você que não teve oportunidade de começar o jejum, de estar conosco, nós vamos encerrar o jejum na última quinta-feira, no culto da última quinta-feira, mas nós vamos seguir em jejum. Ah, mas eu não estou em jejum. Comece agora. Mas o que eu vou fazer jejum? É exatamente disso que veio na sua cabeça. Exatamente isso que você falou, isso não vai dar. É isso que vai dar. É desse jeito. Pega o diabo como ele gosta de te pegar, de surpresa. Mas e agora? É a partir deste instante, eu consagro, entrego nas tuas mãos. Meu coração é teu, a minha mente, o meu espírito. É o seguinte, eu consagro para que eu me torne cada vez mais sensível à voz do Senhor. E se o Senhor falar, eu vou poder ouvir. E eu vou entrar nesse tempo de jejum e de oração. É assim, você começou, o diabo vai vir, ele vai aparecer, ele vai se manifestar, ele vai pôr dor de cabeça, irritação, você vai querer matar alguém que está do lado, você vai ficar com raiva, tudo isso faz parte. O que você faz? Só não cede. Quieto, quieto. Aí fecha a porta do seu quarto, vai lá no banheiro, vai lá no espaço que você tem, põe o joelho no chão, fala para Deus, tá difícil, me ajuda, tá difícil, tá difícil, tá difícil, tá difícil. Só fala para Deus. Só você e Ele. Não compartilha. E aí constrói neste tempo, um tempo onde Deus vai falar contigo. Que essa manhã você saia daqui fortalecido. Eu disse no começo, levantai, ó portas, as vossas cabeças, porque essa é a visão. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Cristo é o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Deus forte, o Deus poderoso na batalha. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, isso é Salmo 24. Levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Mas quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Você não está só. Creia. Vença pela constância, pela permanência, pelo silêncio, pela resignação. Vença esta batalha espiritual. E aquele que começou é fiel para cumprir. Amém? Se coloque em pé no seu lugar. Aleluia. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Fala com Deus aí onde você está. Pergunta para você mesmo aí. Quem Jesus é para mim? O que Ele representa? E o que eu tenho conseguido viver disso que eu acabei de responder? Uma coisa é você declarar, outra coisa é você viver. Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele teve que ser buscado na praia. Ele negou, chorou, se arrependeu amargamente, diz a palavra. Mas Jesus não o abandonou. É nessa hora que nós precisamos da sinceridade de coração. A palavra de Deus diz que nós confessamos, o Senhor é fiel. Não só para nos perdoar, curar e libertar,
Mas nós temos um advogado, Cristo é. Que essa manhã o Espírito Santo, Ele possa continuar falando ao seu coração, através do louvor que nós vamos cantar como uma oração. Através daquilo que o Senhor está fazendo e daquilo que o Senhor tem. Através daquilo que verdadeiramente o Senhor pode fazer. Quando Cristo diz para Pedro, não foi carne nem sangue, mas foi meu Pai. Ele faz uma declaração profética na vida de Pedro. Pedro, você vai ser essa pedra. A palavra de Deus diz que num só dia, entrando por uma porta chamada Formosa, onde um cartão de visita chamado coxo é curado e liberto e entra saltitando no templo, Jesus apresenta seus apóstolos, Pedro e João. A palavra de Deus diz que tão impactados com o milagre, eles queriam saber como, de onde, de que maneira. Pedro se levanta, o mesmo que negou, que voltou à praia, o mesmo que se arrependeu. Ele levanta e diz, isso não vem de nós, não está em nós. O Cristo, a quem vós crucificastes, dele e por ele. A palavra de Deus diz que naquele mesmo dia, 3.000 homens se converteram. Olha o que Deus pode fazer na sua vida, se você entender que é necessário virar a chave e escolher virar essa chave. A única coisa que Cristo perguntou, tu me amas? Apacenta. Tu me amas? Cuida. Tu me amas? Faz o que eu te peço. É a única coisa que Cristo essa manhã está pedindo a você. Está na hora de voltar para casa? Volta. Para de procurar desculpa, justificativa para não estar no Pai, para não viver com Ele. Para de fugir da presença daquele que é impossível se esconder. E diz para Ele, eis-me aqui. Como Pedro naquele dia, eu preciso de Ti. Mais do que o ar que eu respiro, eu preciso de Ti. Mais do que força, mais do que coragem, eu preciso de fé. Porque sem ela é impossível Te agradar. Venha, Espírito, e toma o Teu lugar de honra. Compra neles o Teu querer para a glória de Deus Pai. Vamos adorar o Senhor. Faça desse louvor a sua oração.